deste Jesus que faz maravilhas no meio do seu povo. Aleluia! Glória a Deus! Não peço que estires do mundo, mas que livres do mal. Só os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Motivo de alegria, mais uma oportunidade de estar na casa do Senhor. Convido os irmãos para que juntamente comigo estejam louvando o hino de número 192 da harpa cristã. Pelo mundo grita a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário, os pecados carregou e de uma cruz com o sangue derramou no Calvário. sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Há poder no nome e também no sangue de Jesus, sangue purificador, sangue transformador, o sangue que é necessário correr em nossas veias, para que nós possamos realmente nos identificarmos com o Cristo ressurreto, o Cristo que ao terceiro dia ressuscitou. Vamos ter a oportunidade de ver a nossa irmã Lucéia, a oportunidade de ver nessa noite, de testificar desse grande amor de Deus revelado no seu Filho Jesus. Como está escrito que Deus prova o seu amor para conosco e que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia. Também Deus falou que Deus possa ter gloriosa paz do Senhor. Amém. Porque aqui em Atos 16 que diz assim: e aconteceu que indo
Glória a Deus. Senhor. Conhecemos aqui, né, a palavra igual Paulo e Silas estavam ali. E depois daquele episódio, Paulo e Silas eles foram presos por causa dessa libertação que aconteceu na vida daquela mulher. Eu vou adorar o Senhor comigo. Peço que a igreja me ajude. Se o brilho dos olhos se foi, se o sol no horizonte apagou, se todos os amigos partiram, somente a tristeza ficou. Se tudo que faz não dá certo, cessa difícil prosperar, a vida parece um deserto, imenso para atravessar. Chame um homem que um dia fez brilhar os olhos de Bartimeu e encheu a casa de alegria. De um homem chamado
Eu vou dizendo glória a Deus. Eu vou dizendo glória a Deus. Restaurou a minha vida, que eu pensava estar perdida, não te deixará de amar. Ele é o último e primeiro, Ele é Deus verdadeiro. Ele faz. Ele é o último e o primeiro, Ele é Deus verdadeiro. As coisas Ele faz. Eu vou dizendo glória a Deus. Eu vou dizendo glória a Deus. Restaurou a minha vida. Ele é o último e oh, louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Deus que faz maravilhas. Tudo a oportunidade da semana, Nádia, a oportunidade também nessa noite de testificar o nome santo do Senhor. Jesus. Aleluia. Felizes somos nós, né? Que fomos salvos, estamos sendo libertos a cada dia um pouquinho. Eu quero pedir a ajuda dos irmãos para louvar o hino 198 da
Senhor, e nesse momento vamos contribuir com nossos filhos e com as ofertas. Servir ao Senhor. Obrigada, meu Senhor. Meu amigo, meu era amigo do homem é Jesus. Meu amigo é Jesus, meu amigo. Glória a Deus. Quando dá uma mulher, tá Meus irmãos, a paz do Senhor. Todo mundo diz que uma palavra do Senhor, amém? Vamos adorar o Senhor para recolher o seu pé. Glória a Deus. Aleluia. Todos os meus desejos já cabem em mim. Quando o céu está longe, parece que é longe. Os relógios se importam.
mais ele Pai, permite Luiz Soares estará ministrando a palavra de Deus hoje para os nossos corações, para o coração dos ouvintes da palavra de Deus. Aleluia! Ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, esse mundo saia dela, saia dele, e na mesma hora o Espírito nosso caminho. Ele salvou a minha vida. Maravilhoso Para a continuidade, Senhor, que nós estamos começando a fazer em nosso meio. Permanece sobre o teu filho, ao que te pedimos, ó Deus, e agradecemos o nome de Jesus. Amém.
capítulo 16. Já foi lido uma palavra pelo nosso irmão, pastor Joselito, que estava em João 8, né? João 8, 31 a seguir, que fala sobre libertação. Eu conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. E no livro de Marcos 16, eu vou estar lendo poucos versículos, está escrito assim no 15, e diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Os 17: esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios e falarão em novas línguas. Pegarão na serpente, e se beberes alguma coisa mortífera, não lhe causará dano algum. Porão mão sobre a serpente e sobre os enfermos e os curarão. Amém? Essa palavra, ela me veio a refletir muito quando existe uma ordenância do próprio Jesus Cristo, quando ele foi crucificado, ele desceu, ele foi crucificado. Algumas mulheres foram lá no sepulcro pensando em encontrá-lo lá, e de repente, ao chegar na porta do sepulcro, encontram um jovem assentado e elas ficam meio atônitas. E aquele jovem, muito formoso, ele procura saber a quem procurais. E a palavra que é dita a elas que ele não está mais ali, que ele ressuscitou. E nós, parando para meditar nesse contexto, existiu em mim uma reflexão. E eu perguntei para mim: o que eu estou fazendo em gratidão a Deus por esse sacrifício, pela entrega do seu único filho pela minha vida? Talvez nós não paremos para imaginar o tamanho da situação em que Jesus enfrentou por amor à humanidade. Foi fácil chegarmos aqui? Não. Talvez para nós hoje sairmos dos nossos lares é uma dificuldade tamanha. A única coisa que vem à mente é o cansaço físico do seu dia a dia. E algumas pessoas se apegam a isso e esquecem que o maior sacrifício que existiu na face da terra foi Jesus Cristo para com a minha vida. Aleluia! E nós não queremos passar por nenhuma dificuldade sequer. Aí, quando vem alguma palavra maldita, queremos parar no meio do caminho, queremos desistir. Só que existe uma realidade que eu tenho que dizer nesta noite. Eu tenho que entender que Jesus ele não fez nada comigo para eu querer desistir de estar adorando a Ele, de estar servindo a Ele. Qual é a forma de eu demonstrar que eu a cada dia estou sendo liberto? É as minhas ações. A
escravo, eu não quero mais viver oprimido. E as pessoas veem realmente a transformação do Pai. Ele muda as suas vestes, muda as suas ações, muda as suas amizades, e realmente existe nele uma forma diferente de viver. Só que hoje, nos dias que estamos vivendo, as pessoas têm tratado uma normalidade de viver de qualquer jeito. Está na cara de Deus de qualquer maneira, fazer as coisas de Deus de qualquer maneira, sem entender que Jesus Cristo, ele fez um grande sacrifício para que você estivesse bem, para que você estivesse aqui, para que você vivesse uma vida íntegra perante a sociedade. Pois outrora, vimos ao primeiro. E descemos termos destino, aonde dia chegarmos. A quem recorrer? O que fazer? A quem contar as minhas queixas? Talvez a família? Não. Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Será que eu estou fazendo dessa forma? Estou entregando realmente a Ele? Eu estou buscando a Ele? Será que eu estou confiando realmente? A minha atitude, ela tem identificado isso. E quando fala sobre ide por todo mundo e pregai o meu evangelho, é a maior dificuldade de hoje. De muitos. Eu estava falando no domingo que o grupo dos jovens era quase, ou era 40 jovens, mais de 40 jovens. Quando saímos para evangelizar, todo mundo ia. E o grupo cantava na rua. Hoje se sai os cansados. Jovem, um cheio de garra, mas não aparece um sequer para levar a palavra. O evangelismo acontece e não vem um sequer de novo. Está descansado. É o tempo é agora. Mas quando se fala alguma coisa, existe uma chateação. Mas quando se chama a atenção, é por bem. A Bíblia diz que vai existir dias trabalhosos e difíceis, que não vai ter tempo. Ou você vai viver na juventude sempre, você vai envelhecer, você vai casar, você vai ter família, você vai ter que trazer o retorno para o seu lar. Quando ficar difícil, todo o tempo é agora para você fazer a obra de Deus. Se você não faz agora, não é depois que vai fazer, não. Então vamos acordar para essa realidade. Tem muitas pessoas querendo ouvir. Muitas pessoas precisam ser libertas. Tem muitas pessoas precisam ser transformadas através da sua palavra. Aquilo que Deus usar aos seus lábios, através da palavra de Deus direcionada por você, jovens. E muitas das vezes ficamos de braços cruzados. Mas eu quero dizer para você nesta noite que Jesus Cristo, Ele morreu por mim, por você, e Ele deu uma ordenança, como foi? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém os que não
vai dar seu fruto. A Bíblia diz que Paulo pregou, Apolo regou, mas o crescimento quem dá é o Senhor. Talvez você até não viu o fruto no momento, mas na hora certa o fruto ele vai surgir. Então não temos que nos preocupar. A palavra de Deus ela não volta vazia. Ela tem endereço. A palavra de Deus ela tem endereço certo. Só basta tão somente nós fazermos a sua vontade, o seu querer, lutarmos por isso. Não é que nós somos melhor que ninguém, é porque nós precisamos entender realmente que Jesus Cristo, ele não morreu para ficarmos assim de braço cruzado, ele não morreu para que eu ficasse calado só dentro da igreja, não. Ele disse: vá, empregue, faça, você farei homem, mas não de pescador de peixe, mas de almas. Ele disse isso ao servo dele: olha, eu lhe farei hoje pescador de almas. E às vezes nós não queremos fazer a vontade de Deus, pregar sua palavra. Você foi salvo para isso, eu fui salvo para isso, para levar a palavra de Deus, para propagar Jesus Cristo, o libertador, o transformador, aquele que dá vida nova ao homem. Glória a Deus. E nesta noite eu quero deixar para você, meu amigo, uma palavra de transformação. Jesus Cristo, ele morreu também em toda a sua vida. Talvez aí fora você esteja vivendo uma vida de engano, uma vida achando que a vida é a festa que você está vivendo. Talvez na sua mente você está do lado do seu melhor amigo, mas no momento em que você existe uma necessidade sua, você perceberá que você aí fora não tem amigo. Eu quero lhe apresentar um verdadeiro amigo, aquele que no momento em que você está em desespero, aquele que no momento em que você pensa que tudo acabou, não tem mais jeito, não há mais solução, ele chega e diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu também sou a vida. Aquele que tem a mim de maneira nenhuma, eu não estarei fora. Então nesta noite, Jesus Cristo ele quer transformar a sua vida. Jesus quer libertar a sua alma da opressão do maligno, da opressão das drogas. Talvez a gente pense, ou você fora pense, que a alegria verdadeira está no cigarro, está na bebida. Mas eu quero dizer que aqui está a verdadeira alegria, que é seguir a Cristo, que está na casa de Deus, adorando a Ele, servindo a Ele, com o coração limpo, sarado. E no 16 diz: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E os sinais seguirão aos que creem. Os sinais seguirão os que creem. Às vezes nós nos separamos com pessoas de vários tipos, pessoas que acreditam na palavra e que não acreditam. E nós, como servos de Deus, como trabalhador, nós temos que estar preparados para qualquer que seja a situação na hora de pregar para esse povo. Mas eu tenho certeza, assim como a Bíblia diz, que naquele grande dia todo joelho se dobrará e toda língua de confessar que só o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Glória a Jesus. Aqui glória a Deus. Aleluia. Tu és poderoso, Jesus. No livro de Salmos,
de Salmos 91, versículo 10, está escrito desta forma: glória a Deus, tu és poderoso, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Tu és tremendo, Deus. És o Deus da minha vida. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Aí, algumas pessoas pegam esse salmo e colocam na sua casa a Bíblia aberta. Mas, na verdade, a Bíblia diz que a fé sem obra ela é morta. Ela tem que ter práticas. Quando a Bíblia se fala que nenhum mal chegará à tua tenda, ela está determinando que mal nenhum ela vai lhe comprometer ou lhe destruir. Até porque Jesus Cristo, ele demonstrou que ele tem um verdadeiro amor para com a humanidade através do seu derramamento de sangue. Meu amigo, se você quer que nenhum mal, talvez o mal, ele tenha feito algo terrível, você esteja de uma forma que achando que não tem mais solução, que não tem mais jeito para você, que não há mais saída, eu quero dizer para você que ouve aqui a palavra de Deus e ela vai dizer agora. Jesus Cristo, ele disse que ele estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entro e faço morada. Mas ele disse que ele não é invasor, para que o mal ele não chegue a você. Você tem que convidar ele para conduzir a sua vida, para estar na sua vida, para me direcionar. Não adianta eu pegar um salmo desse e botar na minha casa e eu fazer as coisas inverso à vontade de Deus, inverso ao querer de Deus. Não vai adiantar de nada. Não vai adiantar de nada. Então, meu amigo, Jesus Cristo, ele veio para te salvar. Jesus Cristo, ele veio para te transformar. Jesus Cristo, ele veio para trazer uma saída para você. Ele veio para mostrar para você o caminho verdadeiro. Ele veio para dizer para você que você é especial, que você tem prestígio, você tem valor. Talvez a sociedade ela não acredite em você, mas eu quero dizer, ele apresentar um ser transformador, que ele vai dizer para você: olha, você é especial. Mas ele mostrou isso lá na cruz do Calvário, a sua especialidade de você é especial. Quando ele se entrega numa morte de cruz, ele demonstrou que você tinha valor. Mas é interessante que Jesus Cristo, ele não disse: olha, eu vou comprar você a preço de ouro, eu vou comprar você por o valor de uma moeda. Não, ele comprou eu e você a preço de sangue. Ele derramou a sua última gota de sangue por amor a mim, por amor a você. E você tem feito o quê? Para dizer muito obrigado. Eu te agradeço, Jesus, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário.
Verdade, verdade, Jesus. A minha vida ela vai identificar. Às vezes não é por muito falar. Você passou, alguém viu o seu exemplo, a forma de você agir. Isso vai identificar. Porque isso aconteceu com Eliseu. Foi visto como mostrando o homem de Deus sem abrir a boca, sem dizer alguma coisa. E o interessante, irmão, é que muitas das vezes é isso que tem que ter acontecido ao fato de muitos não quererem mais levar a palavra, com medo de ser envergonhado, com medo de ser apontado por alguma coisa que fez desagradável aí fora. Alguém que aconteceu e hoje tem medo de abrir a boca, hoje de falar da palavra. Então que nós possamos entender que para você chegar aonde você quer chegar, você precisa ser assim aí fora. Ter vida aí fora, aonde quer que vá, porque se não for dessa forma, infelizmente a minha, a sua vida na casa de Deus então. E algumas pessoas aí fora precisam ver Deus na sua vida, ver a transformação do Evangelho na sua vida, para que através daquilo que Deus fez na sua vida, ela reconheça Jesus como Salvador. Então, por isso que eu digo, não é uma pregação, é a nossa vida. E ser liberto por Deus só é identificado em nós a libertação é pelas nossas atitudes. Nossa maneira de ser é que vai identificar isso. Então, que nós viemos acordar para essa realidade, que nós viemos estar atentos para essa realidade, para que nós não passemos desapercebidos, estejamos aqui só voltar, mas que vamos a partir de hoje acordar e dizer: Deus, se algo está errado em mim, que a partir de hoje que tu mostre para que haja em mim a transformação real, para que eu não seja pego de surpresa, para que no dia que o suor da trombeta acontecer eu possa ouvir, não sentir falta das pessoas, mas também subir com ele para as mansões celestiais. Então que lutemos todos os dias para sermos libertos por Deus, porque às vezes tem alguma coisa, algum resíduo, alguma coisa que ainda nos prende. É fácil eu ministrar para alguém e dizer: fulano, você precisa ser liberto, você precisa ser transformado, se algo em mim não estiver de acordo com a minha pregação. Então, para eu ministrar primeiro a palavra, ela vai ser ministrada para mim. A pregação da palavra de Deus, ela é primeiro pregada para quem vai ministrar, para depois ele direcionar. E eu preciso a cada dia viver uma vida de exemplo em cima da terra, onde quer que eu vá. Nós precisamos disso. E que nós viemos dizer para Deus: Senhor, eu não quero mais viver eu, mas que tudo viva em mim. Eu não quero mais viver da forma que, se algo em mim não está de acordo com a tua vontade, que a partir de hoje tu transforme a minha vida inteiramente. Eu não quero estar um pouco aqui, um pouco lá, mas eu quero estar todo para ti, servindo a ti, com a minha vida, corpo e alma, tudo que há em mim seja para o teu nome. Porque sendo assim, nós não vamos ser pegos de surpresa, nem surpreendidos, mas
coisa acontecer. Os sinais estão aí estampados. E que nós devemos ficar atentos, porque talvez queremos brincar um pouquinho, utilizar um pouquinho, e no final se perdermos desapercebidos e só ficar só a lembrança, saudade e o choro. E aí vai ser um choro sem consolo, porque o Consolador, a partir do momento que a igreja for tirada, ele sai também. O consolo só está aqui enquanto a igreja está aqui propagando, enquanto a igreja não saiu da terra. Então vivemos, eu, você, nós estamos vigilantes acerca disso. E até que o Senhor mostrou Glória, glória a Deus. Irmão, Deus continue nos abençoando a cada dia mais. Que a nossa reflexão seja que precisamos a cada dia nos libertar do nosso erro. Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã, a cada família aqui representada. Se Deus, Jesus não voltar, no próximo mês, dia 19 de junho, estaremos aqui mais uma vez celebrando ao Senhor com esse culto denominado tudo que por aí libertação. Amém? Pastor Evandro. Missão, missão, missão. Ir de por todo mundo pregar o Evangelho. Avançai, avançai. A mensagem da salvação anunciai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Ide por todo mundo anunciar a mensagem da salvação. Eu vim aqui para conduzir vocês para Jesus, se ainda não é convertido a Ele. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. A palavra de Deus diz: ide por todo mundo o Evangelho. Sabe o que significa o Evangelho? Boas novas. Anunciai a salvação. Que a salvação é Cristo. Alguém quer aceitar Jesus Cristo aí? Como Senhor e Salvador? De novo, irmão. Todos os dias a gente aceita, né? Jesus, né? Não pode. Tem que se arrepender, largar tudo aquilo que desagrada a Deus. Porque se tu diz que ama a Deus, mas vive ao contrário dos mandamentos dele, é uma pessoa que não ama a Deus. Amar a Deus significa obedecê-lo. Jesus disse: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Está escrito nos evangelhos de João. Ele disse assim: quem crê se torna quem? Filho de Deus. Quem crê é filho de Deus. Quem crê de verdade. Porque o arrependimento tem que ser sincero, dentro do coração do homem. Então, a mensagem da salvação é essa. Jesus foi na cruz por nós. Ele foi na cruz, ele pagou o preço. Ele foi açoitado. Colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele. Ele sofreu aquilo tudo por nós mesmos.
para que nele façamos justiça diante dos olhos de Deus. Porque de Deus nada se pode esconder. Ele vê o oculto e o escondido. Ele sabe 100% da tua vida, ele sabe da minha. Ele sabe de todas as coisas. E lá no céu, todos nós seremos julgados. Lá em Mateus, no capítulo 25, diz que todas as nações vão estar diante dele. E vão ter ovelhas e bodes. Bode significa o quê? Ímpios, aqueles que rejeitaram Jesus, que negaram a salvação, que permaneceram no pecado, mas não se arrependeram. E ovelhas significa o quê? Ovelha significa aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, que se arrependeram e largaram as práticas do pecado. É isso aí. A palavra de Deus não é difícil de entender. Louvado seja Deus. Só quem troca os caras da correia. Manda aqui esse picareta aqui. Aí acerta me cobra 100%. Em Apocalipse, no capítulo 21, olha o que diz a palavra de Deus. E viu um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais. Ou seja, lá onde Cristo está, lá não tem mar, mas lá tem rio. E ainda diz aqui, ó, no versículo 4, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas estão no passado. Sabe o que significa isso? Que lá no céu não haverá nada de sofrimento. Onde Jesus mora, o lugar é bom. Lá é bom. Mas homem nenhum vai alcançar. Oi? Homem nenhum vai alcançar. Lá é bom. Jesus, na verdade, é o nosso advogado. O pai é o rei. Pegou a fita. Aí, pessoal, tem como sim o homem alcançar, se ele permanecer fiel ao caminho de Deus, sim. Porque a palavra de Deus diz lá em Mateus, no capítulo 24, diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, se tu for fiel até o fim no caminho de Deus, Jesus levará você para esse paraíso. Obrigado pela mensagem. Valeu, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te ilumine. Em nome de Jesus. Então, Apocalipse 21, no capítulo 21, vai dizer a palavra de Deus: novo céu e uma nova terra. Essa nova terra e o novo céu, no versículo 10, vai dizer que nova cidade é essa, que vai ter uma nova terra. Essa nova cidade se chama a Nova Jerusalém, que de Deus descerá do céu para essa terra. Ou seja, a Jerusalém é a cidade de Deus, aonde os fiéis vão habitar lá. Aqueles que se arrependeram de verdade. Se o ímpio se converter antes da vinda de Jesus, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser salvo, assim como o ladrão foi salvo. No último suspiro da morte dele, ele disse assim a Jesus: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. O ladrão disse isso para Jesus: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus olhou para ele e disse: em verdade vos digo, que hoje vocês
que hoje você estarás comigo lá no paraíso. Aí Jesus Cristo entregou o Espírito ao Pai. Ou seja, e no final ele disse, estás consumado. Estás consumado. Ou seja, o Senhor Jesus, ele venceu a morte. Ele ressuscitou entre os mortos. Lá em Coríntios, lá na carta 1 aos Coríntios, no capítulo 15, vai dizer que se Jesus não estivesse, se ele não fosse ressuscitado entre os mortos, a nossa fé seria vã, a pregação sobre ele seria vã, ou seja, seria uma fábula, seria uma mentira, se Jesus não fosse ressuscitado. Paulo vai dizer, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, vai dizer que se Jesus não fosse ressuscitar entre os mortos, a pregação sobre ele seria vã, seria uma mentira, seria uma coisa inventada, seria para nada. Aí o apóstolo Paulo disse, mas ainda bem que ele ressuscitou. Mas ainda bem que Jesus está vivo, que ele não está na tumba, ele ressuscitou dos mortos. O único ser humano que ressuscitou na tumba foi Cristo. A morte veio através de Adão. A morte, que é o pecado, veio através de Adão. O pecado surgiu no mundo através da escolha de Adão. E a ressurreição, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, vai dizer que a ressurreição aconteceu por causa de um homem só. Assim como o pecado veio por um homem, assim a ressurreição veio por causa de um homem. Cristo Jesus. A palavra de Deus é difícil de entender. É só raciocinar o que está sendo dito a cada um de vós. Porque talvez tu tenha um homem ganhar o mundo inteiro e está perdendo a própria alma. A palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, que não anda conforme o pecado, mas sim a vontade dele. E como faz para vencer o pecado? Você tem que jejuar. O jejum serve para mortificar a vossa carne. O jejum, meditação na palavra de Deus vai te ajudar a vencer as práticas do pecado. O que é pecado? Pecado é aquilo que desagrada a Deus. Ou seja, errar a direção, vacilar, tropeçar. Para Deus não existe pecadão e pecadão. Para Deus pecado é pecado e acabou-se. Um pecado de contar. Um pecado de contar uma mentirinha ali, uma mentirinha ali. É o mesmo pecado de uma pessoa fumar. É a mesma coisa. É pecado, acabou-se.
pecado de idolatria. Praticamente é o mesmo efeito para quem vive uma vida totalmente de fofoca, murmuração, reclamação. Porque Deus, ele não gosta de uma pessoa ingrata. Ele gosta de uma pessoa que é grata, que é humilde. Uma pessoa que agradece a Ele por ter nascido mais um dia, por estar aqui vivo, por estar firme e forte na presença. Deus se agrada de uma pessoa humilde, pois a palavra de Deus diz que Ele resiste aos soberbos, mas dá, porém, graça aos humildes. Deus não gosta dos soberbos. Deus se agrada dos humildes. Na carta aí, eu estou pregando a palavra de Deus, mas eu não sou apenas um mensageiro. Eu sou um homem de Deus. Não porque eu sei muitos versículos na cabeça. Eu sou um homem de Deus porque eu vivo os mandamentos de Deus.